abro o meu consultório para vocês e o coração também, para falar alguns minutinhos a respeito de empreendedorismo, que, na verdade, é um tema que me atrai. Confesso que me atrai, e é por isso que aceitei, assim, sobretudo porque quem convidou sim, são, sim, pessoas que promovem o bem sem olhar a quem. Né? Então, parabéns, Jô, você é uma pessoa iluminada. O substantivo e o adjetivo iluminado lhe caem muito bem. Né? Continue Obrigado. assim. Eu estive vendo aqui os congressistas, os palestrantes. Nossa, que maravilha! Teremos momentos históricos. Já tivemos no dia de ontem, e na abertura também foi maravilhosa e tudo. Teremos amanhã, não é, Jô? Grandes palestrantes. E hoje também, meus colegas de palestra são maravilhosos. Que time que você escalou. Pena que eu estou aqui para estragar, né? Mas vamos lá. Não vou nem falar nada para você. Está com problema de autoestima? Eu acabei de atender o último paciente. Vou te recomendar 2 caras. Tem um tal de, né? Tem o Samir e Jô. Pode ser, você escolhe o teu terapeuta. Mas eu queria saber com quem eu estou falando. Com você. Estou falando com você que está me ouvindo, certo? Então, você precisa, de alguma maneira, demonstrar quem você é para mim, para que a gente possa efetivamente ter aqui um diálogo, eu explicar um ou outro caso, né? Eu gosto de contar causos, né? Para melhorar o termo case, né? Uns causos que talvez você vá compreender melhor o que eu tento te passar. Mas antes eu preciso saber quem você é. Mas eu vou combinar uma coisinha com o Vanderlei. Vanderlei, eu sei, estou escrevendo aqui, Empreendedor 50 a mais. Esse é o tema, Empreendedor 50 a mais. Não me deixa fugir desse tema. Sempre que eu fugir, eu vou mostrar que eu escrevi, eu vou mostrar uma plaquinha, você corta na edição, por favor, e aí dá uma sequência, porque eu sou perito em fugir e às vezes abordo temas que são complicados, como política, futebol, religião, e que é complicado. Eu estou proibido, inclusive, de falar sobre esses temas pela pessoa que manda em casa, que é a minha esposa, enfim. Rendo homenagem a ela e a todas as mulheres em função do Dia Internacional da Mulher. Mas eu queria saber quem você é. Nos idos de 64, você estava acompanhando o movimento que aconteceu. Foi revolução? Foi revolução? Eu acho que talvez, alguns dizem que foi golpe. O que você acha? Vanderlei, não é por aí. Então, vamos cortar essa parte, vamos retomar. Nos idos de 70, depois da Copa do Mundo de 66, aquele fiasco na Inglaterra, o Brasil foi eliminado por Portugal, nós tivemos o êxito tricampeão, o Brasil tricampeão, né, no México, né? Você acompanhou isso pela TV a cores ou em cores? Vamos cortar essa parte e vamos passar para um outro item que talvez eu consiga te entender melhor, você que me assiste. Não considero essa cronologia de idade como sendo efetivamente algo que demonstre se você é idoso, é velho, é maduro, é jovem, é adulto. Idade cronológica é muito diferente de idade mental, muito diferente. Na verdade, vou contar um caso aqui. Nós tivemos um paciente cuja família
me procurou e tal, pedi para que trouxessem tudo, mas eu percebi que ele tinha uma idade mental muito aquém do que ele efetivamente tinha na cronologia. Ele estava com 80 e poucos anos e o problema dele é que ele não assumia essa idade. E costumava, em dias de chuva, por exemplo, sair em plena chuva, e, lógico, correndo riscos e tal. Então, conversando aqui com esse paciente e tal, eu pedi para que fizessem a família, chamei a filha, e pedi para que ela fizesse um artifício, o artifício de colocar vários espelhos na casa, principalmente na porta de saída. No dia seguinte, ela colocou e choveu à tarde. Ele deu uma olhadinha no espelho, viu que era uma novidade, começou a se pentear e não saiu. Mas por que ele não saiu? Porque ele se conscientizou da idade que ele tem diante do espelho. O inverso é verdadeiro. Se eventualmente você tem disposição e efetivamente se sente jovem, comece a tirar um pouco de espelhos da sua casa e sinta-se como você gostaria de se sentir. Não necessariamente como esse senhor. Você não vai abusar e pegar uma pneumonia debaixo de uma chuva. Mas evite um pouco essa parte do olhar cronológico, como eu chamo, certo? Sinta-se com o olhar de quem de fato você gostaria de ser. É um pouco complicado, mas reflita um pouquinho nesse sentido, né? Eu tenho um caso para contar. É interessante que nos idos da década de 1970, mais precisamente em 79, eu já era formado e frequentava várias instituições, e é isso que eu gostaria de abordar com vocês, ou você em particular que me assiste. Eu já participava da Associação Comercial de São Paulo, da maçonaria, ainda jovem, 79, muito jovem, fui um dos mais jovens que entrou para a maçonaria. Já estava criando um clube de Rotary, ainda não formado, mas eu me achava o rei da cocada. Eu sabia tudo, desenvolvia técnicas e condutas e teses na área da psicologia. Era o rei da cocada, e era mesmo, eu sou. Então, eu imaginei algo muito semelhante àquilo que começou a acontecer ao longo dos anos, né? Essa coisa de dissociar idade à função que exerce, sobretudo na área do trabalho. Então, aconteceu um caso, foi o primeiro que aconteceu, de diversos outros, né? Que eu vou explicar, interessante, vou explicar para vocês de uma forma figurativa, bem simbólica, né? Na Fiesp, onde eu também participava, tinha um empresário, o Sérgio, que me procurou, e sabia que eu era da área de RH na época, me procurou pedindo auxílio. A empresa dele, uma empresa de ótimo porte, 212 funcionários, estava com essa parte de recursos humanos um pouco defasada, assim, em termos estruturais. Ele não tinha tanta gente e ele fez o recrutamento de candidatos a gerente de produção, e ele achou que os recursos humanos da empresa dele não estava contente do que ele gostaria e me procurou. Ele falou: Samir, eu tenho um probleminha lá, estou com vários candidatos, a vaga de recursos humanos, o que você me aconselha? Eu selecionei as fichas, ele falando, Sérgio, selecionei as fichas dos melhores candidatos de 0 a 10, e eu quero te mostrar.
Então, ele fez mais ou menos isso. Os melhores candidatos, certo? E me mostrou as fichas e tudo, e falou: olha, eu gostaria que você me ajudasse a selecionar um para gerente de produção. Eu, no caso, ele falando, Samir, no caso, eu tiraria o que menor, o mais velho, certo? E o que menor pontuação teve. E ficaria só com 4, e aí, nesses 4, você me ajuda a selecionar tal. Eu falei: olha, Sérgio, eu vou fazer o seguinte, eu te ajudo, sim, mas eu, analisando as fichas, e depois que analisei, eu queria fazer diferente. Eu recolocaria todos os candidatos de volta para você, certo? E vou marcar uma entrevista física com todos eles amanhã cedo, pode convocar, mas eu quero que você se vista informalmente e se una a eles numa sala, como candidato. Eles não se conhecem, então vão passar a se conhecer. E você, como candidato. E bata um papo com todos eles enquanto eu vou entrevistando. Tá ok? Não, tudo bem, então. Então eu ia entrevistando um, depois entrevistando outro, e assim por diante, eles voltando e conversando com o Sérgio. O Sérgio foi um dos entrevistados também, e assim foi indo. Eu deixei um bom tempo eles conversando depois da entrevista também, eles ficaram cerca de 1 hora conversando, e o Sérgio pôde perceber que a maioria dos candidatos já tinha, inclusive 2 deles já tinha um outro emprego já garantido, estavam fazendo aquela seleção, estavam sendo submetidos à seleção, mas para saber se conseguiam um upgrade, iriam abandonar o outro emprego. Um outro já confessou para o Sérgio que já tinha conversado na primeira oportunidade, antes de ser entrevistado, ele já foi dizendo que talvez, se fosse selecionado, nem começaria a trabalhar e tal. E aí, o Sérgio, conversei com o Sérgio, e ele, juntamente comigo, ele escolheu quem seria o melhor candidato, seria aquele que estava primeiro sendo eliminado por ele. Um candidato de 52 anos. Em 79, 52 anos significava o que é agora uns 70 anos. Cá entre nós, há de convir, nós não tínhamos internet e tal. Então, é o equivalente a 60 e tantos, 70 anos mais ou menos. O Arnaldo, que é o nome do candidato, foi tão bom gerente de produção que ele passou, 3 anos depois, a ser gerente geral do Sérgio. 2 anos depois, ele começou a ter várias outras funções, inclusive na área financeira, para o Sérgio. E em 80, no Plano Collor, alguns meses antes do Plano Collor, ele passou a ser sócio da empresa do Sérgio. Para vocês terem uma noção de quão importante foi a introdução de uma pessoa de 52 anos, reitero, que equivale agora a muito mais, a introdução de uma pessoa nessa idade cronológica e mental também, numa empresa junto a esse empresário de excelente porte. Um pouco antes, eu comentei sobre o Plano Collor, porque pouco antes do plano do ladrão, por favor, corta essa parte. Um pouco antes de serem roubados, corta, por favor. Um pouco antes do Collor introduzir, juntamente com a Zélia e a quadrilha, a Zélia, introduzirem o Plano Collor, certo? O Arnaldo sugeriu para o Sérgio que vendesse a empresa. E eles venderam a empresa por um valor astronômico para uma multinacional. Isso tem um significado
e tem uma explicação muito simbólica e científica. Eu vou explicar por quê. Está dando eco aí. Está dando para ouvir? Está indo bem? Eu vou explicar cientificamente, mas de uma forma muito empírica o que aconteceu. Muito empírica, muito simples. Na verdade, é um pedido, faço uma explicação a pedido de uma desembargadora que me assistiu numa conferência internacional de saúde mental. Na verdade, eu não sei o que aquela desembargadora, que é uma amiga minha, estava assistindo uma conferência de saúde mental. Na verdade, ela deveria estar assistindo uma conferência sobre temas jurídicos, porque isso não existe no Brasil. Por favor, Vanderlei, corta essa parte. Ela estava assistindo uma conferência onde eu expliquei cientificamente o procedimento de um cérebro. E, na verdade, não é isso que eu gostaria de fazer aqui. Eu gostaria de simbolizar como funciona o cérebro. Então, eu pergunto para você, você acredita num ser superior? Qual o nome que você daria para um ser superior? Grande arquiteto do universo, Jeová, Alá? Vamos combinar que é Deus, mas fica combinado entre nós que ele pegou, o grande arquiteto pegou, e, ao meu ver, esse humilde cientista considera que o ser humano, ao ser criado, começou a ser construído e arquitetado pelo cérebro. Então, Deus chamou lá os anjos, arcanjos, querubins, né? Chamou Gabriel, que era o principal ali, e falou, olha, pega o Rafael, que é o médico de Deus, e vai anotando alguns nomes. Então, ele pegou 2 lados de um cérebro e começou a construir. Um lado racional e o outro lado emocional. E começou a construir coisas. Uma massa encefálica aqui dentro, para depois fechar. Na verdade, a caixa craniana é a parte mais segura do nosso organismo. A mais segura do ser humano. Então, ele foi colocando algumas massas e foi dando o nome. E o Rafael foi dando os nomes lá. Então, olha, eu vou dar o nome de lobos, sulcos, são os condutores entre os lobos, vou colocar uns neurônios, vai dar choquinho e tal, vai anotando os nomes. E foi fazendo um cérebro. Aí, ao fechar o cérebro, o que ele colocou aqui dentro? Algumas coisas para conduzir tudo isso. E essas coisas, Rafael o anjo, colocou o nome de glândulas. Então, ele colocou várias glândulas que ajudam efetivamente na construção de um cérebro do ser humano. E aí começou a trabalhar essa máquina que se chama ser humano. A primeira glândula, ao meu ver, que ele colocou no cérebro foi essa aqui. Ela se chama tálamo. Então, aqui ele foi colocando, Deus foi colocando todas as informações pertinentes ao sistema involuntário. Então, aqui, e todos nós temos isso, aqui está o nosso histórico. Não adianta, uma vez ingerido determinado produto, não adianta, ele vai para o movimento peristáltico, se você se drogou com alguma droga, álcool, cigarro, alguma coisa, a informação está aqui, você sempre será um dependente, porque isso é um movimento involuntário. Assim como, por exemplo, deixou cair uma caneta ou um copo, então, se você pegou no ar, ou saiu de um acidente de trânsito sem querer, e você escapou, e graças a Deus escapei, não sei como escapei. Então, está aqui, é um movimento involuntário e reflexo. É tão importante isso aqui, que ele colocou
eu estava falando do tálamo, né? Ele colocou o hipotálamo para ajudar. Então, nós temos aqui uma sequência de duas glândulas que cuidam de uma parte importantíssima do nosso cérebro. É lógico que era preciso um filtro. E aí Deus analisou e falou assim, olha, não pode ser tudo involuntário assim. A gente precisa de alguma coisa que dê uma consistência maior para o organismo. Então, ele criou uma outra glândula. Essa, ao meu ver, talvez seja, ao meu ver, é a mais importante do nosso organismo, que é a hipófise. Então, ele anexou a hipófise ali do ladinho para que nós tivéssemos efetivamente algo, um movimento voluntário, pensado, um filtro, se é que a gente pode dizer assim, de tudo que é involuntário aqui de cima. E aí ele começou a produzir, ele, hipotálamo, começou a produzir algo fundamental para nós, que é a própria inteligência, a responsabilidade, enfim. Isso aqui todo mundo tem. Esse mecanismo, não adianta a gente imaginar que podemos viver sem eles. É um mecanismo involuntário e voluntário que, uma vez perdido, a pessoa pode perder o coração, mas não pode perder uma dessas glândulas, sobretudo o hipotálamo. Então, é nesse sentido que eu imagino o ser humano. Olha, está bem simples, mas isso é muito importante para que a gente perceba algo muito mais importante do que isso. Algo que os 50 a mais têm desenvolvido e os menores não têm. Os menores têm uma outra glândula que em você, 50 a mais, que também tem naturalmente, está mais desenvolvida do que a glândula deles, que é essa aqui, a glândula pineal. Essa aqui, alguns esotéricos chamam de sexto olho, o olhar de Shiva. Ela te dá aquela sensação de que algo pode acontecer e é melhor não entrar. Ou algo pode acontecer e é melhor ir em frente. Acelerador, freio, você tem desenvolvido e o 50 a menos não tem, a pineal. É ela que vai te produzir a sensação de que você pode muito mais. A sensação de que você é uma pessoa muito maior do que você imagina. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, na amplitude do termo maior. Não só cronológico. Você é maior porque você pode, através dela, edificar muito mais coisas do que os outros menores não podem. Você pode construir um castelo sabendo se ele pode efetivamente ser construído se tiver um bom alicerce. Alguns, mais jovens, constroem castelos também, mas eles não sabem construir um castelo como você, que tem uma glândula pineal muito mais desenvolvida. Deu para entender um pouquinho esse simbolismo de quão importante é ser um 50 a mais? Deu para entender a importância de continuar produzindo, independente da idade cronológica? E é nesse sentido que eu gostaria de estar encerrando meus 20 minutos. Quantos minutos nós passamos já? Não estou... Não, nós já passamos, já passamos. Então, eu quero te dizer o seguinte: você pode muito mais do que os menores que você. Então, retire um pouco dos seus espelhos de casa, reflita a respeito de alguns trabalhos voluntários que você pode fazer. Eu te convido a conhecer o Rotary International, a maçonaria, a associação comercial, a conselhos de segurança de bairros,
Sociedade Amigos de Bairros, você é um produtor, na amplitude do termo e do substantivo produtor. Muito mais do que um empreendedor. Samir, a gente não combinou. Isso daqui está pregado em todo o meu local de trabalho. Todo local de trabalho. Eu escrevo e penduro. Né? Yes, you can. Eu levantei da minha cadeira, eu estou no meu consultório, escrito à mão. Todo local, quando eu estou mais assim, fala, meu querido amigo, quando eu estou mais assim, minha equipe fala, mas doutor Jô, você já está... Mas é isso. Então, meus irmãos, você deu uma aula, né? Você deu uma aula. O quanto a gente quer se dedicar aos outros, a gente encontra caminhos. Empreendedorismo é muito mais do que gerar dinheiro. Uhum. Travou. É verdade. Travou. Travou. Obrigado. Você me ensinou muito de Rotary, meu amigo. Você me ensinou muito o que é dedicação aos outros. Eu aprendi muito isso com você. Uhum. Então, com esse... e foi combinado, cara. Escritinho à mão, cara. Escritinho à mão. Eu levantei para pegar no meu consultório. Então, já que você escreveu, eu vou colocar na tela aqui. Quem quiser continuar alguns causos, aí ouvindo alguns causos, está aqui, olha. Eu vou tornar público aqui, samir.psicologia@uol.com.br. Eu fico à disposição de vocês, porque o Jô, o Vanderlei, todos vocês coordenadores são meus irmãos, contem sempre comigo. Parabéns. Obrigado, querido. E ótima palestra, Romeu. Obrigado, querido.